Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 45. Livro de Isaías, no seu capítulo 45. Aleluia. No seu versículo 1 ao versículo 5. Quem já encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Ainda temos irmãos da misericórdia. Livro de Isaías, capítulo 45, no seu versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. No versículo 2 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. No versículo 4 diz: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Palavra do Senhor. Pai, te agradecemos e te louvamos pelo momento que o Senhor está a proporcionar agora nas nossas vidas. Seja, ó Deus, com cada um de nós. Permita que a sua palavra caia em boa terra e que possamos dar fruto. Ó Deus, muito obrigado pelo teu falar. Nós acreditamos que o Senhor irá falar a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por aqueles também que não puderam cá vir hoje, mas que esta palavra possa os alcançar também. Que tudo quanto nós estamos a desfrutar aqui, todas as bênçãos que o Senhor está a derramar a cada um de nós, possa ser derramado para aqueles que não puderam cá vir também. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Cristo Jesus, pelo teu falar. No poderoso nome de Jesus, assim oramos e dissemos amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Ainda na senda do desfruto do livro de Isaías, ou seja, do profeta Isaías, eu muito sinceramente não contava de que iria dar a palavra hoje, porque os irmãos sabem que nós iríamos receber aqui um outro pastor, né, o pastor Davi, mas que por razões alheias não conseguiu vir hoje. Não é? O pastor justificou porque que não conseguiu vir, mas amém. Acreditamos que estará no nosso meio nos próximos domingos. Mas ainda assim, ao desfrutar a palavra, quando me foi dado para falar hoje com os irmãos, para ter comunhão da palavra, eu perguntei ao Senhor o que é que eu iria falar. E quando abri a minha Bíblia, né, aqui no livro de Isaías, no capítulo 45, no seu versículo 1, é algo que tocou em mim. Eu acredito que o viver, ou seja, este capítulo aqui é um capítulo que ela reflete ou diz respeito às nossas vidas. Porque ela vai falando do rei Ciro, um rei da Pérsia, um rei que não estava nos planos de Deus, um rei que nem sequer se preocupava em fazer as coisas de Deus. Mas
como nosso Deus, vai dizendo a Bíblia que os seus planos não podem ser frustrados, vejam quem Deus, de fato, levantou para guerrear contra os babilônios, ou seja, contra a Babilônia. Alguém que estava nem aí pelos interesses ou pelos propósitos de Deus. E eu comecei a refletir sobre a minha vida. Antes de eu ser cristão, o que eu fazia? Veja, a Bíblia vai dizendo que Ciro era rei. E um rei é adornado de todas as riquezas, de tudo que ele quer, o rei consegue obter. Mas é este rei que não estava nos planos de Deus, em que Deus foi buscar. Veja que vai falando, assim diz o Senhor ao seu ungido. Deus chamou ao rei Ciro, não só o chamou, mas também o ungiu. Irmãos, isso é muito profundo, se prestarem bem atenção. E se nós de fato lermos a Bíblia, nos capítulos anteriores, saberemos o que é que o rei Ciro fazia. Era um rei renomado. Era um rei que era tido como o rei dos reis, aqueles que destroem as nações. Aquele que quando saísse para a luta, ele conseguia combater. E é esse rei que exatamente Deus foi buscar. A pergunta é, como era o nosso viver? Como era o meu viver? O que eu fazia antes? Algumas pessoas até admiram. Você é cristão hoje? Você agora é pregador? Você agora é pastor? Eles não sabem que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Eles não sabem que quem nos escolheu é o próprio Deus. E eu comecei a me perguntar, mas que loucura é essa que Deus fez? Será que naquela época não havia pregadores? Será que naquela época não havia evangelistas? Não havia pastores? Não havia profetas? Havia. Por que Deus foi buscar exatamente a Ciro? É por causa da experiência que ela acarretava. Ciro tinha uma experiência de que quando saísse a luta, ele vencia. Veja, mas nos versículos acima, chamou-me a atenção. Normalmente, um rei, ele tem o quê? Tem tudo, não é, irmão Celso? Todo tipo de riqueza, ouro, prata, tudo. Normalmente um rei, ele tem. Mas quando ele foi chamado, quando Ciro foi chamado, vejam que Deus o tomou pela sua mão direita. Significando que ter a certeza de que você é o escolhido. Irmãos, quando nós fomos chamados, Deus segurou na nossa mão direita. Não temos razões de nos queixar quanto ao nosso chamamento. Não há razões. Aleluia. A quem tomo pela mão direita para abater as nações. Vejam, foi tomado pela mão direita e foi-lhe dado autoridade e poder. Para fazer o quê? Destruir as nações. Para que quando saísse para lutar, destruísse as nações. Quem foi chamado foi Ciro. Mas quem foi contemplado é um povo, irmãos.
Ciro foi chamado em particular. Quem foi segurado na sua mão é na mão de Ciro. Mas um povo foi contemplado. O que é que eu quero dizer? Você foi chamado. Você foi escolhido. Mas o teu chamado, o teu chamamento não é para si só, não é só para você. É para libertar o povo. O seu chamado é para completar, ou seja, para levar as pessoas à salvação. Mas às vezes nós enterramos aquilo que Deus nos deu. Às vezes nós enterramos o dom, a graça, o talento em que Deus nos deu. Quantos foram chamados? Levanta as mãos. Fala com o teu irmão, você foi chamado. Mas às vezes nós queremos viver em dois tempos. Ciro foi chamado. Foi chamado para quê? Para libertar o povo. Lá nos versículos acima, fala da Babilônia, o povo de Deus que se encontrava na Babilônia, o povo que devia adorar a Deus, o povo que devia buscar a Deus. Não havia mais ninguém para adorar e buscar a Deus. Mas quando Deus levantou o rei Ciro, o rei da Pérsia, o Ciro combateu, o Ciro levou o povo e mostrou ao povo de que existe um Deus. E esse Deus está acima de tudo. E esse Deus está acima de todos. O seu chamado, ela veio com algumas recomendações. Veja. Para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis. Rei. Eu disse que lhe foi dado poder e lhe foi dado o quê? Autoridade. Quem era Ciro? Rei. Mas quando Deus o levantou, Deus lhe deu poder para eles descingir, ou seja, despromover alguns reis. Deus lhe deu autoridade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ti também te foi dado autoridade. Você tem autoridade, irmão, de pisar serpentes e escorpiões. Você tem autoridade para não tremer folha nenhuma. Você tem autoridade para não tremer os planos do inimigo. Você tem autoridade para despromover toda reunião que foi marcada por tua causa. Eu acho que você não está entendendo. Nós temos autoridade. Ciro lhe foi dado autoridade. Eu, Deus, te dou autoridade para despromover. Eu pergunto à igreja, quem são essas pessoas que reúnem para destruir a sua vida? Se você tem autoridade das autoridades. Não são ninguém. Quem são essas pessoas? Não são ninguém. Porque a autoridade que Deus te deu, ela está acima de todas as autoridades. Eu quero mostrar para si, igreja, que você tem o poder, que você tem a graça para despromover todos aqueles que se levantam contra si, contra a sua família. Você tem essa autoridade. Você tem esse poder. Nada, igreja, nada pode barrar aquilo que nosso Deus te concedeu. É verdade que
vai acontecendo algumas coisas em que, se nós não formos o suficientemente fortes, iremos nos sentir abatidos. Parte B diz: e para abrir diante deles as portas. Quem lhe foi dado a chave? Pedro. Eu te dou a chave. A porta que você abrir, ninguém irá fechar. E a porta que você fechar, ninguém irá abrir. A Bíblia, irmão, explica a Bíblia. A palavra está falada. Para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Aleluia. Diga, as portas que não se fecharão. Todas as portas que Deus preparou para si, todas as portas que Deus já abriu para si, elas não podem se fechar. Irmão, se vocês compreendessem isso, eu estaria a dar pulos de alegria. Ninguém pode fechar as portas que Deus abriu. Por quê que algumas vezes essas portas são fechadas? Porque nós andamos cabisbaixo. Eu não tenho força. Para abrir essa porta é preciso o irmão fulano. Não. Aleluia, porque Deus nos segurou pela mão direita. Aleluia, porque Deus nos deu autoridade em Cristo Jesus. Já nos foi dada essa autoridade. Aleluia. No versículo 2 diz: eu irei diante de ti. Eu irei onde? Diante de ti. O que isso quer dizer? Não te preocupes. Porque eu, Deus, sou o Alfa. Não te preocupes. Porque eu sou o Alfa. Eu irei diante de ti. Isso quer dizer que antes de você chegar aonde você deveria chegar, Deus já está lá, na sua frente, abrindo os caminhos. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, igreja, não há razões de temermos. Não há razões de você temer. Porque diante de nós, diante daquilo que você orou, diante daquilo que você dobrou o seu joelho, e disse: Senhor, eu preciso alcançar isso. Só o fato de você ter orado, só o fato de você colocar diante de Deus, veja, já está lá na frente. Uai, por que mais da dúvida? O Senhor colocou essa condição ao Ciro. Ciro, não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não te preocupes com os reis, não te preocupes com aquilo que irão falar de si, mas eu sou Deus e estarei diante de ti. Antes de você marcar o passo, eu irei marcar primeiro. Aleluia. Endireitarei os caminhos tortuosos, ou seja, os caminhos tortos. E falar sobre caminho torto
tortuosos, né? É falar de muitas situações que acontecem nas nossas vidas. Existe caminho que quem tem a capacidade de endireitar é o próprio Deus. E existe caminho que nós entramos em que às vezes o coração é um coração de arrependimento. Por que eu entrei nesse caminho? Esse caminho é muito torto, é um caminho de muito sofrimento. Querem que eu diga um dos caminhos? Casamento, por exemplo. Muitos pensam que o casamento é um mar de rosa. Mas casa. Conhecer o hábito dos outros. 6 meses de casado, 1 ano ainda está fresco. 1 ano e 6 meses ainda está fresco. Mas 5 anos, 10 anos, é porque aturou muita coisa. Não é verdade? É porque o casal, quando falo, o casal aturou muita. Em que às vezes nós colocamos a mão na cabeça, por que eu casei com esta mulher? Por que eu casei com este homem, meu Deus? Esse caminho é um caminho em que o nosso Deus pode endireitar. Se olharmos para Deus, se colocamos Deus no meio, Deus no centro do nosso casamento, Ele poderá endireitar. Em que depois você olha assim. Uma vez eu havia discutido com a minha esposa. E nós os homens, então, vou vos contar um segredo. Podemos até não mostrar de antemão que nós amamos, que nós gostamos. Podemos não mostrar na pessoa, né, a casada, mas lá fora. Eu, por exemplo, os meus colegas, sobretudo as meninas, sabem que eu amo muito a minha esposa. E na semana passada, na terça-feira, ainda falávamos sobre isso. Ele disse, a minha esposa chama-se Verônica Maria Josefa José Vemba. E se eu me separar dela, com quem mais eu vou casar? Já não tem mais ninguém para eu casar, é mesmo só ela. Pode parecer que não, mas é verdade. Mas isso não quer dizer que o nosso casamento foi sempre um mar de rosa. Já teve sobressaltos. Teve bloqueios. Teve muita coisa envolvida no meio. Teve várias discussões. Sabe quanto tempo nós estamos casados? 19 anos. $19 anos, irmãos. Próximo ano vamos completar 20 anos. Mas esses caminhos somente Deus, se olharmos para Deus, só Ele poderá quê? Endireitar. Mas existem outros caminhos que nós mesmos é que devemos endireitar. Ou seja, existem pedras que nós é que devemos remover. Ah, não é só orar, Deus, tira essa pedra, por favor. Nós temos uma consciência. E a nossa consciência, ela nos leva a acusar o certo e o errado. Vezes é que nós reconhecemos de que não, eu estou errado. Eu errei. Para não cometer mais isso, o que eu devo fazer? Não repetir mais. Eu já errei de outra vez. Será que eu vou repetir mais?
Não, a minha consciência ela acusa. Mas existem pessoas que tudo é Deus. Não, irmãos. Deixa eu te contar a história de Lázaro. Quando Lázaro morreu, Lázaro foi colocado onde? Na sepultura. Quantos dias? 4. 4 dias. Já cheira mal. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo chegou, o que ele encontrou no túmulo? Primeira coisa, pedra. O Senhor Jesus teria poder para dizer naquela pedra, sai. Ou pedra seja removida, sai. E a pedra ia ser o quê? Sair. Mas não. Pegue isso, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que ele falou? Removam a pedra. Existe pedra que nós mesmos é que temos que remover. Não é o Senhor, nós é que temos que remover. Existem situações na nossa vida que nós é que devemos nos cingir, nós é que devemos dobrar o nosso joelho e dizer, eu errei e eu peço desculpa. Quando o Senhor mandou remover a pedra, o Senhor falou, fez o quê? Falou, Lázaro, sai para fora. 2 soluções foram resolvidas aí. A pedra em que as pessoas removeram e Lázaro que ressuscitou através do quê? Da palavra do nosso Senhor. O que é que eu quero dizer? Tem pedras, irmãos, que às vezes não precisamos da intervenção de Deus. Existe pedra que eu mesmo preciso reconhecer que eu errei. Que eu devo aceitar que eu errei. Por isso estou a me voltar para Deus. Por isso eu vou pedir perdão à pessoa com quem eu errei. E demais, o Senhor irá quê? Fazer. Aleluia. Jesus. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. É Deus fazendo por ti. Uma alma, um coração duro. Um coração que não aceita nada. Um coração cheio de orgulho. O Senhor falou, eu quebrarei as portas de bronze. Nada vai resistir naquilo em que você falar, naquilo em que você fizer. O que é que você tem que fazer? Você simplesmente tem que cumprir com aquilo que é a vontade de Deus. Busque simplesmente a Deus. E as demais coisas Ele fará. Deus fará por ti. Aleluia. Dar-te-ei o tesouro escondido. Um rei. O Senhor está a falar para ele, eu dar-te-ei o tesouro escondido. É como maná, fez-me lembrar ali, Crônicas, fala de maná, maná escondido, manancial. Eu dar-te-ei o tesouro escondido. O que é que isso significa quando eu estava a meditar? Isso significa que eu não preciso invejar o meu próximo. Viste o irmão fulano, viste a irmã fulana, conseguiu mais um carro. Deus sabe como é que ele conseguiu. Eu não preciso invejar. Porque Deus falou, dar-te-ei o tesouro escondido. Quer dizer, aquilo que você ainda não recebeu está nas mãos de Deus. Você está guardado em Deus Pai.
Você não precisa invejar o teu próximo, porque a sua vez também chegará. Deus tem um tesouro escondido para si. Deus tem algo escondido para si, irmão. Eu vou repetir. Deus tem um tesouro para si. Não precisa. Há um tesouro em Deus. E esse tesouro é para mim. Aleluia. Eu dar-te-ei o tesouro escondido. E as riquezas encobertas. Não só tesouro, mas também as riquezas. Mas os anos estão a passar. Sim, está a passar os anos. E quantas vezes você tem buscado ao Senhor? Há um versículo, creio que é Salmos 4, ou 5, ou 34. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará as vontades do teu coração. O tesouro que é seu está guardado em Deus. Está escondido em Deus. Aleluia. Para que saibas que eu sou o Senhor. Não te preocupes. Se o outro alcançou, se você não conseguiu alcançar. Assim como o Senhor prometeu ao Ciro, ao rei Ciro, o Senhor nesta manhã também está a prometer para si. Não te preocupes. O Senhor estava a colocar uma condição ao Ciro para ele não se preocupar absolutamente com nada, porque Deus faria. Você cumpre simplesmente aquilo que eu estou a pedir que é para você fazer. Às vezes nós não cumprimos. Às vezes nós desleixamos. Eu tenho a certeza que cada um de nós que se encontra aqui neste lugar tem uma incumbência. Se Deus te chamou, se você me falar que não, eu vou dizer que você é mentiroso. Se Deus te chamou, é porque Ele te chamou com uma incumbência, com um talento, com uma graça, com um dom. Não te preocupes. Faça aquilo que eu te comissionei. Faça. Você não precisa se preocupar absolutamente com nada. O que você tem que fazer é as minhas vontades. Por que Ciro foi levantado? Ciro foi levantado para guerrear. Ciro foi levantado para lutar. Para tirar o povo de Israel que se encontrava na Babilônia, para que eles voltassem para Deus. Por que você foi levantado? Você foi levantado para levar esse povo à salvação. Diz o livro de Timóteo que Deus tem um desejo que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Eu pergunto para a igreja, como é que essas pessoas vão ser salvas? Como? Se não há quem pregue. Se não há quem os leve à salvação. Como é que eles vão ser salvos? É assim, é por meio de ti. Deus te deu essa graça. Deus te deu esse dom para você levar as pessoas à salvação. Mas às vezes a nossa preocupação é riqueza. Veja, Deus estava a colocar, estava a falar para o rei Ciro, quanto à riqueza, quanto ao tesouro, não te preocupes. Quanto à autoridade e poder, também não te preocupes. Faça simplesmente aquilo que eu lhe estou a pedir que é para fazer. Faça simplesmente isso. As demais coisas, elas que virão. Oh Deus da glória, muito obrigado. Quero terminar aqui.
no versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. O que isso significa? Que a total confiança ela deve ser depositada unicamente em Deus. Porque Ele é o Senhor. E não há outro. Além de mim, não há Deus. Além do Alfa, além do Ômega, não há outro. Além de Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, El Shaddai, o Emmanuel, não há outro. É a Ele que nós devemos confiar. Somente a Deus, irmãos. Somente a Deus. Aleluia. Somente a Deus nós devemos confiar e depositar a total confiança. Não te preocupes. Se alguma coisa não está a ocorrer bem na sua vida, não te preocupes. Dobre o seu joelho. Ore ao Senhor. E faça aquilo que é a vontade de Deus. E certamente, Deus irá o abençoar. Fique de pé, por favor. Às vezes nós falhamos por não fazer aquilo que é a vontade de Deus. E chega momentos em que começamos a culpabilizar Deus. Mas também eu já busco a Deus há muito tempo, muitos anos, e até aqui não se realizou, nada está acontecendo na minha vida, então esse Deus também é pronto, seja o que Deus quiser. E acabamos até ter um pé dentro, o outro pé onde? Fora. Acabamos algumas vezes por ignorar o nosso chamado. Nós temos um chamado em que nós acabamos por ignorar, por quê? Porque está acontecendo várias coisas na minha vida em que nem sei mesmo se é mão de Deus ou não. Irmãos, buscai em primeiro lugar o reino do céu. E as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Não te preocupes. Nessa manhã, eu quero dizer para a igreja como slogan: não te preocupes. Deixa Deus fazer. Pregue a palavra. Ensine. Louve a Deus. Faça a bondade. Executa a graça que Deus te deu. As demais coisas, Deus fará. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor. Diga: Senhor, nessa manhã eu não quero me preocupar com riquezas. Nessa manhã eu quero me entregar totalmente a Ti. Continua a falar, ó Deus, em meu coração. Continua a falar em mim, para que eu possa fazer a Sua vontade. E diga: Senhor, me perdoa, porque muitas das vezes eu tenho ignorado. Ignoro o Teu falar, ignoro o Teu agir. Ignoro aquilo que é as Tuas vontades. Ora ao Senhor, aleluia. Ora ao Senhor.